Oi, galera! Voltamos para a terceira parte da nossa aula de Geologia Geral. Nesse segmento, nós vamos falar sobre os agentes internos da Terra. Para isso, antes de mais nada, precisamos destacar que as formas existentes na superfície terrestre, que compõem o relevo, são criadas e esculpidas por dois tipos de agentes. Os agentes internos ou endógenos são aqueles impulsionados pela energia contida no interior do planeta. Eles dão origem às grandes estruturas existentes na superfície terrestre, como, por exemplo, as cadeias montanhosas ou fossas marinhas. Assim, esses agentes são representados pelos tectonismos, vulcanismos e abalos sísmicos. Já os agentes externos ou exógenos são impulsionados pelos fenômenos que ocorrem acima da superfície terrestre. Eles transformam e modelam o relevo existente, alterando a forma da paisagem. Portanto, esses agentes são representados pelos ventos, chuvas, rios, oceanos e até mesmo pelo ser humano, que vão ser responsáveis por promover basicamente dois fenômenos: o intemperismo, que é o processo de transformação das rochas, e a erosão, que é o processo de transporte de sedimentos desagregados dessas rochas. Todavia, nessa aula, vamos trabalhar apenas os agentes internos da Terra, enquanto os agentes externos ficarão para a próxima, que tratará de geomorfologia. Começaremos então pelo tectonismo, que também pode ser chamado de diastrofismo, já que ele é a base de todos os outros agentes internos. Isso porque a movimentação das placas tectônicas, que já falamos em outro momento, é a grande responsável pela origem das formas de relevo existentes na superfície da litosfera. Existem, assim, dois tipos de movimentos tectônicos, a epirogênese e a orogênese. A epirogênese é o movimento vertical da crosta, que é lento e de baixa intensidade, normalmente imperceptível. Ele não cria novas estruturas, pois não tem capacidade de produzir dobramentos ou falhamentos. Assim, a epirogênese está associada às áreas estáveis da crosta, afastadas dos limites das placas tectônicas. A epirogênese acontece em função de acomodações isostáticas entre a crosta continental e a astenosfera. Ela provoca soerguimentos da crosta, que também chamamos de horst, e rebaixamento de certas partes da mesma, que chamamos de graben. As principais análises da epirogênese são feitas à beira-mar, pois os movimentos epirogenéticos representam uma das causas dos processos de avanço de mares sobre as áreas continentais, as famosas transgressões marinhas, ou, inversamente, de recuo das águas oceânicas em relação aos continentes, as chamadas regressões marinhas. Já a orogênese é o deslocamento horizontal da crosta, que tem grande intensidade e que ocorre fundamentalmente nas bordas das placas tectônicas. Dessa forma, podemos identificar três tipos de movimentos orogenéticos existentes nos limites das placas: o movimento convergente, o divergente e o transcorrente. O primeiro é o movimento convergente, a partir do qual as placas tectônicas tendem a se encontrar e colidir. O segundo é o movimento transcorrente, que também pode ser chamado de transformante ou conservativo, a partir do qual uma placa desliza lateralmente em direção contrária à outra. E, por fim, o terceiro é o movimento divergente, a partir do qual as placas vão para direções opostas, se afastando. É importante ressaltar que cada movimento apresenta uma consequência diferente na modulação das formas terrestres. Os tipos de movimentos convergentes, no geral, causam a formação de cadeias montanhosas, mas existem especificidades em suas consequências, dependendo do tipo de placa que esteja envolvida no processo. Vocês lembram da aula sobre estrutura interna do planeta Terra? Quando eu disse que as placas continentais são mais leves, enquanto as placas oceânicas são mais densas? Então, as duas placas de densidades diferentes se chocam. A placa mais densa, no caso a oceânica, afunda sobre a mais leve, atingindo o que nós chamamos de zona de subducção.
o que vai fazer essa placa fundir nas elevadas temperaturas do manto. Por outro lado, a placa mais leve, a continental, cavalga e soergue sobre a oceânica. A consequência desse movimento é a formação de cadeias montanhosas na porção da placa que soergue e de fossas marinhas na zona de contato entre a placa oceânica que afunda sob a placa continental. Podemos ver uma demonstração dessa situação de convergência no primeiro esquema, que retrata o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, dando origem à Cordilheira dos Andes e à fossa Peruchilho. No segundo esquema, vemos a convergência entre duas placas continentais, que possuem a mesma densidade e, por esse motivo, uma não afunda sob a outra, dando origem às maiores altitudes do planeta, a partir de um processo chamado de obducção. Um ótimo exemplo dessa situação é o encontro da placa indo-australiana com a placa eurasiática, que deu origem à Cordilheira do Himalaia, onde se localiza o Pico Everest, aquele que é o mais alto do planeta. Na terceira possibilidade de limite convergente, temos o encontro de duas placas oceânicas, que vão dar origem a um arco de ilhas oceânicas, como ocorre na convergência da placa eurasiática com a placa pacífica. Assim, para finalizar o raciocínio, podemos perceber algo em comum em todos os limites de convergência. Eles são marcados sempre pela destruição de placa. Nos limites transformantes, há um movimento horizontal entre duas placas vizinhas, não havendo, portanto, colisão direta entre elas. Porém, é típico nesta situação a ocorrência de terremotos, já que as rochas acabam se esbarrando durante o movimento. Dentre os limites transformantes mais conhecidos, podemos citar a falha de San Andrés, nos Estados Unidos, que ocorre entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Os movimentos divergentes podem ser divididos em dois estágios. No primeiro estágio, de abertura de um oceano, ocorre um leve soerguimento e posterior abaulamento da crosta continental, até que eventualmente ocorra o seu fraturamento. Uma grande depressão se desenvolve no continente e a água do mar invade as terras mais baixas, formando lagos salinos. A atividade vulcânica é intensa, pois o afinamento da crosta continental faz com que a camada quente e fluida abaixo da litosfera, a astenosfera, se aproxime da superfície. Esse tipo de ambiente geotectônico é chamado de Rift Valley, termo geológico em inglês que significa vale de fendas de grande extensão. No segundo estágio, a divergência das forças se acentua e a crosta continental se fragmenta, formando dois continentes, agora separados por um oceano encaixado em uma grande fratura. A ascensão do material magmático quente da astenosfera gera uma série de atividades vulcânicas, formando um denso assoalho, denominado crosta oceânica. No exemplo acima, vemos a separação entre a placa africana e a sul-americana, que abriu espaço para a formação do Oceano Atlântico. No fundo desse oceano, existe uma cadeia montanhosa que evidencia a separação dessas duas placas, como se fosse uma cicatriz em formato rochoso, que chamamos de Cordilheira Mesoatlântica. Por fim, vale ressaltar que uma das marcas do limite divergente é que nele ocorre a construção de placa tectônica pela ascensão do magma. Os abalos sísmicos são resultado de um alívio de tensão geológica entre placas tectônicas que geram uma vibração na superfície terrestre. Quando eles ocorrem no continente, eles são chamados de terremoto. Quando ocorrem no mar, eles dão origem a maremotos. A vibração emitida propaga-se através das rochas pelas ondas sísmicas. O ponto no interior da Terra onde é gerado o sismo é designado de hipocentro, enquanto o epicentro é o ponto da superfície terrestre onde a vibração se manifesta. Existem duas formas de avaliar um abalo sísmico, pela escala Richter e pela escala de Mercalli. A escala Richter, ela vai avaliar a energia sísmica liberada durante o terremoto, e ela vai utilizar como base um aparelho chamado sismógrafo, que vai medir a intensidade do abalo sísmico.
Assim, a escala Richter ela vai avaliar aspectos quantitativos. Por outro lado, a escala de Mercalli ela vai avaliar os efeitos ou danos produzidos nas estruturas e percebidos pelas pessoas nas imediações do abalo. Ou seja, para um mesmo sismo, para uma mesma vibração, a intensidade pode ser diferente em diversas localidades reportadas, dependendo da infraestrutura que essa localidade tenha para absorver os impactos desse terremoto. Ou seja, a escala de Mercalli ela vai avaliar aspectos qualitativos. Um abalo sísmico em 2 países diferentes, com infraestruturas diferentes, pode ter o mesmo valor na escala de Richter, mas pela diferença de infraestrutura, vão ter avaliações diferentes na escala de Mercalli. Vulcanismo é o nome dado ao processo geológico que ocorre no interior da Terra e que alcança a superfície terrestre. Nesse processo, há o extravasamento do magma por uma abertura na superfície terrestre chamada de vulcão. Nesta imagem, podemos ver o esquema de uma estrutura vulcânica. A câmara magmática fica na estenosfera e concentra o magma que será expelido. Durante a atividade vulcânica, esse magma vai subir pela chaminé do cone vulcânico e, ao chegar à superfície, vai sair pela cratera, ganhando o nome de lava. O vulcão não ejeta somente lava, mas também gases e piroclastos, fragmentos de rochas e partículas que são projetados durante a atividade vulcânica, em elevadas temperaturas, assim como a lava. A maioria dos vulcões surgem nos limites entre as placas tectônicas, já que lá ocorre uma movimentação causada pelas correntes de convecção do magma. Nesta área de instabilidade tectônica, é mais comum o extravasamento do magma. Um exemplo claro disso é o Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo do Pacífico, uma área a oeste do continente americano e a leste do continente eurasiático, muito conhecida pelas ocorrências de tremores de terra e atividades vulcânicas, além da possibilidade de tsunamis. Nesta área, há o encontro de diversas placas tectônicas, razão pela qual 90% dos abalos sísmicos e 50% das atividades vulcânicas do planeta ocorrerem nessa região. Apesar da maioria dos vulcões surgirem nas regiões de encontros de placas tectônicas, há exceções. Um exemplo disso são os hotspots, que são pontos quentes que se referem à atividade vulcânica ocorrida intraplaca tectônica. São áreas no interior de algumas placas em que há a ocorrência de vulcões e a possibilidade de tremores de terra. Esse tipo de vulcanismo origina vulcões isolados no interior das placas tectônicas, além de ilhas e vulcões no interior das placas oceânicas, que são placas que se movimentam sobre um ponto quente fixo. Então, galera, é isso. Acabamos por aqui a terceira aula e última de Geologia Geral. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.